Então isso foi basicamente um recado rápido sobre a comunidade. O que eu vou trazer agora para vocês são as inovações dentro do S4HANA, né? Então, o que me motivou a trazer essa discussão aqui? Também vai ser uma discussão aproximadamente 15 minutos. Muita gente chega e pergunta qual que é a vantagem, qual que é o valor de você sair da perspectiva ali do SAP ECC para ir para o SAP S4HANA. Por que vale a pena a empresa investir? Né? E a gente sabe que os investimentos são importantes e tudo que a gente fala em termos de inovação e sistema tem um custo, né? Então as empresas se interessam no popular ali, o que eu vou ganhar para pagar essa conta, né? Então, basicamente esse é a nossa abordagem. Vou mostrar para vocês aqui algumas ferramentas inovadoras que alavancam qualquer negócio da empresa, tá? Então, basicamente, é a minha apresentação pessoal, né? E eu vou falar aqui um pouco das diferenças de ECC para S4HANA, falar do BTP, o que é o BTP, vou falar bem overview, tá? A gente, ao longo do dia, todas essas feras aqui, esse rapaz aqui, o Fábio Desan também, vai dar o show dele ali sobre a parte fiscal. Qualquer dúvida que tiver aqui, ó, da parte DRC aqui, é com o Desan, tá? As perguntas fáceis fazem para mim, pode fazer para mim, é difícil para ele. Então, aí depois a gente vai falar do Advanced Financial Closing, sensacional, isso é super novo essa ferramenta aqui. Data Engine, que não é uma ferramenta nova, é uma ferramenta que veio com a S4HANA. E o Machine Learning e o RPA integrados com inteligência artificial. Então, isso aqui são soluções que não especificamente estão relacionados com algum processo de negócio, mas são soluções de maneira geral que já dá um poder ali do sistema S4HANA dentro da empresa para alavancar qualquer componente, qualquer módulo, qualquer negócio. É algo que você diz, vale a pena ir para cá, para S4HANA, ao invés de ficar na versão anterior ali do ECC, tá? Então, basicamente aqui, depois a gente vai compartilhar esses slides, tá? Então eu vou falar de uma maneira sumarizada. Basicamente, qual que é a grande diferença da plataforma ECC, que é o SAP atual, né? Não vou dizer atual, porque o S4HANA já é desde 2015, né? É difícil dizer que a versão anterior é atual, né? Já faz um tempão aí, 10 anos, né? 10 anos. Só por curiosidade, quem aqui trabalha já com S4HANA? Tá bom, por gentileza. Tá aumentando, hein? Tá aumentando. A gente já fez essa pergunta antes, poucas mãos levantavam. Então eu diria aqui que da metade para frente. Tem empresa trabalhando com S4HANA 100%. Com Fiori, né? Ainda tem essa pergunta, tá? É com Fiori ou não é? Porque tem gente que vai para S4HANA e fica no SAP GUI, né? O Fiori é outra conversa. Então, qual é o seu nome completo? Cláudio. Então, Cláudio já viu que ele já meteu a marra, né? Com o Fiori. Agora eu pergunto, quem está no SCC on-HANA, que apenas migrou do SCC, migrou o banco e continua usando as mesmas funcionalidades? Esse aí faz tempo que eu não vejo, esse aí eu vi faz tempo. Mas também ele usa o processador HANA. Então a grande característica do ECC para o S4HANA é o banco de dados e processador in-memory, que é o HANA, H-A-N-A, né? Com um N só, tá, pessoal? O pessoal põe 2 N's ali às vezes. Então ele tem essa tecnologia de você não precisar fazer com que a aplicação, que é o seu front-end, acesse o banco de dados ali todas as vezes que isso onera a busca. Entre outras tecnologias de busca, você tem aqui o LTP, o LAP, que são as buscas de dados colunares nas tabelas. E, basicamente, para resumir, ele acelera a busca do dado algo em torno de mais de 1000% ou mais, até 1500% em termos de velocidade. Então, eu já tive a satisfação de, num treinamento meu no cliente fora, abrir lá processar partidas individuais financeiras em produção, não coloquei parâmetro nenhum, rodei, né? Aí alguém da plateia falou, vai travar. Eles falam, vai travar porque você não colocou nem empresa. A pessoa terminou de falar, ele exibiu 32 milhões de registros na tela. Aí o pessoal aplaudiu. Aquele aplauso, eles aplaudem o HANA, né? Não me aplaude. Porque a busca é poderosa. Mas às vezes eu uso o Fiori Talento. Não, isso é internet talento, tá? O acesso ao banco de dados, não. O acesso ao banco de dados está garantido aqui.
Se tiver algum, pode dar problema no acesso? Pode. Agora aí tem que ver a parte técnica, porque que não está bem implementado, mas esse é o potencial da ferramenta, né? Então a gente tem BTP. O BTP, ele tem algumas apresentações, até em Recife, vai ser daqui a 2 semanas, tem uma apresentação do Gabriel, né? Talvez vocês vejam isso gravado no nosso YouTube. Ele vai falar por que a SE38 está morrendo, né? Então a SE38, vamos dizer assim, é o primórdio ali do BTP. Não dá nem para comparar, né? Porque o BTP é uma plataforma ali que você vai ativar serviços, tá? E você vai modelar aplicações no Fiori com as tecnologias exclusivas do Fiori, o i5, o ABAP Eclipse e todas essas tecnologias. Aquele ABAP tradicional, né, pode ser usado sim, dependendo se você está no SAP on-premise em relação ao cloud, isso é outra conversa, mas pode ser usado sim, mas as tecnologias de analytics, relatórios analíticos, as tecnologias poderosas ali que o S4HANA traz, vai estar tudo aqui no BTP. Então o pessoal vai falar mais de BTP mais para frente ali. Eu coloquei esse Embedded Analytics de Analytics Cloud, não é uma solução nova, ela surgiu exatamente com a S4HANA, que já vem desde 2015 para cá. E eu não vou saber dizer exatamente o ano que o SAC entrou no S4HANA, mas são soluções que eu estou vivenciando no momento, né? Projeto andando, alguém levanta a mão e diz como é que vai ficar nossos relatórios. A parte fiscal toda sumiu do S4HANA. Aqueles relatórios que a gente tem S_LR para fazer lá um modelo 1, para o imposto ISS, INSS, não tem mais, né? SAP recomenda a utilização de relatórios Embedded Analytics, que por sinal está dentro da solução ACR, que tem o DRC como um cockpit para Brasil, a parte fiscal. O Embedded Analytics são os novos relatórios no Fiori. Tá? Então, são relatórios que eles melhoram os relatórios, né, em lista ALV que a gente tem. E assim, por que eu estou trazendo isso? Porque as pessoas não conhecem e às vezes é difícil até localizar isso. Então, praticamente no projeto que eu estou, foi feito um projeto dentro de um projeto para minerar relatórios analíticos em substituição aos ABAPs existentes. Pode falar, querida. Fiori. Ao invés dele, eu não sei se ele é tão bom quanto o AWS. E tem alguma diferença, se realmente o AT é melhor que o AWS? AWS você fala o banco de dados na nuvem. No Data Lake. Certo. Não, então, esse caso aqui, olha só, a gente está falando da solução front-end. Tá? O banco de dados, se você está falando da solução Rise ali, que é o Private Cloud Edition, que você escolhe quem que é o Hyperscaler, aí você pode colocar o AWS ali com banco de dados. Eu não sou o melhor especialista de banco de dados para dizer qual que seria das empresas mais rápido, né? Porque eu vejo que o AWS é muito popular, mas teria que ver quem que seria o melhor data lake ali para fornecer dados com melhor qualidade, sem dar problema, sem dar inconsistência, né? Mas esse cara aqui, eles estariam, poderia estar associado sim a um banco de dados desse na nuvem, mas aqui eu já estou falando mais em termos de front-end, da utilização do relatório, né? Deu para dar uma ideia, né? Então tá bom. Então, o SAC, que é o SAP Analytics Cloud, ele requer uma licença, né? Ele é um relatório, o que a SAP recomenda quando pede esse relatório de toda a ordem, relatório de variação de custo, relatório gerencial, relatório de lucratividade, margem. Pode falar, Cláudio. Na verdade, a SAP, quando ela anunciou a nova plataforma dela, ela quer realmente resolver o gap que ela tem em relação aos relatórios. Sem dúvida. Tá? Ela acha que o ECC é muito fraco em relação aos relatórios. Ela teria que levar um microfone para ele lá, senão... uma possibilidade de facilitar o trabalho do usuário final. E muitas empresas estão usando os dashboards do Fiori ou do S4HANA para justamente deixar de lado o BI. Então, assim, é um novo sistema, uma nova forma de trabalhar para ajudar o usuário final. Tá? Sem contar que a gente tem 3 opções quando a gente adquire o SAP, né?
a gente pode trabalhar com ele 100% na nuvem, sempre parte no servidor e parte na nuvem, ou parte no nosso servidor. Então isso é mais questão na hora que você vai fechar o negócio da empresa, como é que vai trabalhar o seu sistema. Mas a SAP, um dos focos da SAP foi justamente isso. Ela tentar resolver esses gaps de relatório dentro do seu sistema. O gap relatório, ele, por exemplo, eu falei do Embedded Analytics, são relatórios que já existem prontos, tá? São relatórios que substituem os relatórios ECC, muitos a mais. Tem, por exemplo, você abre um relatório lá para você ver disponibilidade de estoque. Ele tem dashboard, ele é colorido, né? Ele vai indicar, se você vai no chão de fábrica, você vai ver que chão de fábrica, por exemplo, que trabalha, o que eu tenho lá a metodologia Lean Manufacturing, que é da Toyota, tudo é em duas cores, vermelho ou verde. São relatórios de chão de fábrica, a filosofia, uma criança de 5 anos tem que olhar e tem que entender. Então, não que incapacidade de chão de fábrica, mas ali a operação é outra, o cara está no operacional, ele quer olhar ali de longe ali e já vê o resultado. Então, o Embedded Analytics, ele aproxima-se disso. Ele tem dashboards coloridos e imagens. E é o que você falou, resolver o gap. Quem que resolve o gap? O SAC. Se alguém falar, olha, olhei aqui o sistema de cima a baixo, não achei um Analytics para o meu relatório que eu quero, o que eu faço? Analytics Cloud. Agora, tem licença, né? Esse é o problema. Tem que adquirir a licença. Agora ele é completo. Ele é um relatório completo. Então, quem fala muito dele é o Jones Arcanjo, né? Quem quiser ver alguma apresentação do Jones de Analytics Cloud, ele fala na Fortaleza, São Paulo. Bem, pulando aqui, outra solução, DRC. O DRC, só se fala em DRC hoje em dia, né? Então aqui praticamente vou chover uma olhada, o Desan vai ter uma apresentação que ele vai tocar nesse assunto. Tá? Então, o que é relevante a gente falar aqui no DRC? Ele vai ser o cockpit que vai fazer toda aquela questão ali dos documentos fiscais eletrônicos e as obrigações. Né? Então, é completo. O pormenor dele é que você não vai escapar ali de desenvolvimentos em relação a modelos de prefeitura. Então, isso aí sempre teve, tem soluções fiscais aí no mercado que atendem isso, mas o DRC é a solução do momento aqui para o Brasil. Tá? Essa solução aqui que é muito nova, eu não sei, tem uma solução já que tem há muito tempo, que chama o Cockpit de Fechamento Financeiro. É o Closing Cockpit. Não sei se todo mundo trabalhou aqui, nem todo mundo é de finanças, né? Então, na área de finanças tem um cockpit de fechamento que a gente sequencia as atividades de fechamento. No S4HANA a gente tem o KPI, que ele dá o percentual de progresso no fechamento. Então, qualquer gestor, ele olha ali, ele sabe quanto tempo e qual é o progresso do fechamento contábil. Então, é sensacional. A SAP inovou mais ainda, criou essa solução, a FC, que vai fazer isso aí, olha só, e ainda vai ter o fluxograma de atividades, né? Antes o fluxograma era em formato lista e tal, só que o fluxograma é totalmente visível. Então, a SAP investe nessas soluções de forma que fique cada vez mais visual ali a coisa. E aí eu deixei esse QR Code com a apresentação da SAP, mostrando telas, um pouco mais em detalhe do que é a inovação da solução. Então, ela é uma evolução do cockpit de fechamento que a gente já tinha. Eu tenho até uma apresentação minha, uma live, sobre o cockpit de fechamento, né, o Closing Cockpit. Mas desse aqui ainda falta aprender a mexer, que é uma solução nova. E outra, tem licença, né? Então, quem quiser. Pois não. Tem uma licença para adquirir esse produto. É licenciado separado? É licença separada. É lindo e maravilhoso. Pode falar, pois não. É, também. Tem uma licença de DRC. Não tem, eles não? Tem uma licença? Licenciado separado. Tem uma licença. Tem outros do mercado também. Tirando ali formulários de prefeitura, DANFs de prefeitura, que é muito difícil, não pode se dizer 100%. Para o Brasil, né, 100%. Não é formador, E a SAP, né, a SAP geralmente entrega 100%. Você deixa o espaço para desenvolver. Vai ter que desenvolver bastante coisa. Ah, tá. Pensei que era pergunta, desculpa. Então teria vários gaps aí para se desenvolver também. Não tem impedimento.
Outra solução aqui que já existe desde o S4HANA lá 2015, o Data Aging. Então muita gente não usa e nem conhece. Eu coloquei isso aqui porque me fizeram essa pergunta, acho que faz 2 semanas, que é a evolução do archiving, né? Qual que é o problema do archiving? Você arquiva e aquele dado fica lá no arquivo. Aqui não, você tem uma relação em que o dado pode ser consultado. Então, automaticamente ele classifica dados quentes e dados frios. E isso daí é uma forma automática de você arquivar e acessar o dado, economizando ali, nossa, uma grande quantidade de massa de dados no seu banco de dados, né? Sem falar em velocidade também. Então, a evolução do archive é uma solução que atende o TI e eu vejo que nem todo mundo utiliza. Então, o pessoal fala, por que o S4HANA dizem que é melhor que o ECC? Tem tudo isso aqui e muito mais, né? Então, essa aqui é uma ferramenta muito poderosa. É uma ferramenta que não precisa de licença, já está disponível. É só capacitação profissional e colocar para funcionar, né? E a grande joia da SAP que eles estão buscando sempre aperfeiçoar, deu um pico na hora que lançou, mas depois deu uma esfriada, é o Machine Learning com a RPA. Né? Machine Learning é o aprendizado da máquina. A máquina estuda o seu banco de dados, identifica padrões e ela propõe, né, com base em padrões. E o RPA é a própria execução robótica com base nesses padrões. Então eu até fiz uma implementação, que aqui no Brasil a parte de cobrança eletrônica ela já vem por arquivo, é um pouco mais completa, mas por exemplo, para os Estados Unidos o aviso de pagamento do cliente é muito aleatório. Simplesmente o cliente manda um e-mail com qualquer formato e diz paguei. A empresa lá vai ter que pegar aquilo ali, vai ter que planilhar e fazer uma conciliação para baixar aquela cobrança. Né? Então, como é que faz isso? O Machine Learning, ele pode ir até na caixa de e-mails, identificar se o paguei está no corpo do e-mail, está no Excel com a lista de documentos, onde quer que ele esteja, no PDF, identificar o documento contábil, essa aqui é a boa, e através do RPA ele executa uma performance dentro do sistema para fazer a baixa do título. E você vai ver, ele funciona. Então é interessante que a SAP fala, se você tentar entender o critério, que às vezes você está implantando, dá um monte de erro. A base de dados não está boa, a base de dados de teste. Quanto melhor a base de dados, mais assertivo é o aprendizado da máquina. Então, num teste, é difícil você fazer um teste e a conciliação da perfeita, né? E aí eu queria simplesmente, aqui é uma reunião para a SAP, para onde é que eu debugo aqui? Ele falou, se você debugar, não é mais Machine Learning. Porque o Machine Learning, a máquina identifica o padrão por ela. Se o padrão é identificável, aí você faz uma user list, uma regra, qualquer coisa aí no sistema, que você já tem o critério mesmo. Então, se você identificar o padrão que ele concilia os documentos, aí já não precisa disso aqui, você está gastando licença à toa. E aqui eu tenho todas as oportunidades de implantação, né? Esforço repetitivo para conciliação de partidas em aberto, a gente tem aqui tesouraria, né? Então, tem conciliação de tesouraria que é super trabalhoso. Determinação automática de classificação do centro de custo, objeto de custo, objeto de resultado, segmento, profitability segment, né? Segmento de lucratividade. Fechamento contábil, processos financeiros históricos e aqui a inteligência artificial no meio, né? Então esse é o símbolo do infinito que a SAP desenha, que é a empresa inteligente, a Intelligent Enterprise. Tá? Então essa daí é o que eu tenho para falar hoje sobre a parte de inovação. Tá? Então a inovação aqui todo mundo sabe, tem muitas frases bonitas de inovação. Né? O que é inovação? Inovação não é só o segredo da vantagem competitiva, é sim a capacidade de mesclar a disciplina com a inovação, com o novo. Né? Então, o segredo da inovação é que vocês já estão fazendo aqui, dar um salto ali para capacitação. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos aí. Se tiver perguntas, fique à vontade. Para deixar o microfone. Existem informações que o SAP, né, ele vai deixar de... o SAP ECC vai ficar obsoleto em 2027. Só que isso já foi mudado várias vezes.
vocês que estão no mercado aí, trabalhando com o SAP, verificando, você acha que de fato isso vai acontecer? Tem um número global que de 65% das empresas, eu acho que deu uma caída já, faz 2 anos que eu escutei esse número. Mas pode ter certeza que entre 50% e 60% ainda estão no SC. Então tem muita gente ainda no SC. Né? E espicharam esse prazo aí para acho que 2040, né? Mas é só para quem está no HP8 em alguma condição contratual a mais, né? Alguma coisa. Tem que ir pro RISE. Fazer um contrato. Você faz. Você está no SC, mas você já paga antes. Tem que Você pagar já tá pagando, é seu, não tem problema. Aí você ficaria com o SC até 2040. É isso mesmo que o Otto confirmou aqui. Então, em algumas condições especiais, né? Entretanto, pessoalmente, eu acredito que isso aí vai ser mexido, né? Não é possível. Vai ser. O número... Porque eu fiz uma conta uma vez, foi até numa live com o João Seco e o Renan Correia. O Renan, que trabalhou no SAP, falou que não, que a SAP vai dar o prazo e bateu o prazo já era. Eu não acredito. Eu falei, você está dizendo, né? Não vou chamar ninguém de mentiroso aqui, mas eu acho muito difícil. E aí eu fiz uma conta, né? 11 mil projetos tem que ter. E se você fizer uma conta de consultor que tem no Brasil, não dá. Vai ter que estar formando um negócio para 4 mil consultores por ano para entregar, não tem noção. Pode falar, meu amigo. Só para contribuir, uma das variáveis aí que pode ser, inclusive, que tenha algum tipo de mudança nessa estratégia de 2027 é a questão da reforma tributária, né, que pegou todo mundo também de surpresa, e já temos aí um trabalho enorme, muito bem lembrado, com uma demanda de consultoria aí fortíssima. Muito bem lembrado. Então acho que assim, é pouco provável. O pessoal vai engrossar o couro ali, vai dizer, ó, o pessoal que eu tinha já estava quase implantando, mas porque saiu a reforma. Pois bem. Não, em 2026 vai ser o momento. Já estava para pagar para você a tua licença, mas não vai dar. Fica para a próxima. Perfeito, é isso aí. É por aí. Né? Aí tem aqui a posição do Brasil do ranking de inovação, né, que eu coloquei, né? Caiu, a última vez que eu mostrei esse dado aqui estava em 49 e caiu em nova posição, né? Eu atualizei para 2024. Em 2023 estava em 49. Quer dizer, o Brasil ele só fica em inovação na frente de continente africano e aquela a parte da Ásia Central ali, né? Se você compara com tigres asiáticos, europeu, australiano, americano, aqui na inovação aqui passa longe, né? Então assim, a inovação começa com treinamento e capacitação, tá bom? Só uma observação. Há bocado quando falaste aí da parte de Machine Learning, realmente entregaste direto como consultor. Onde é que eu divulgo? Primeira pergunta, onde é que faz o divulgo, né? Quem estava do outro lado deve ter rido, né? Ele colocou no mudo, riu assim desse cara, viu? O cara perguntar isso, aí depois ele tira do mudo ali, aí eu, pois não. Mas esse cara nunca viu falar do Machine Learning, né? E eu nunca, foi o meu primeiro projeto, né? E outra coisa, e se fosse só essa mancada, outra mancada que a gente deu, existe uma exigência na linha pequenininha lá de 10 mil registros na tabela FEBEP, que é do extrato, né? Aí tinha os 10 mil registros lá. Aí falou, pode comprar que a gente tem, porque o aprendizado da máquina precisa de dado para entender padrões ali dentro. Só que a implantação, aí é o detalhe, o customizing não estava de acordo com as melhores práticas. A gente fala mal das melhores práticas, os consultores, não vou colocar. Tem gente que muda tudo que é chave. Eu cheguei em projeto, as chaves de imposto que vem lá nas notas da SAP, que vem manuais, o cara bota Z, X, Y, W, você não sabe nem que imposto é aquele ali, porque mudou em relação ao padrão, por exemplo, a nota VMP 135, imposto residual na fonte. O pessoal fez tudo Z, mas você está dizendo que é o CA, CP, CG, né, que é o geral, que é o 465, o pessoal muda. Não mudem isso, tá? Porque só porque a configuração da tabela estava com chaves customizadas, aquele banco de dados não serviu para o machine learning. Ele lia só o que era best practice. Então, foi uma notícia assim ruim, perdendo 3 meses de projeto, porque tivemos que reconfigurar e passar a formar dados, gerar dados. Quando tinha um banco de dados com a quantidade certa de registros, 10 mil, aí a gente pôde rodar o machine learning, que é um programinha, ele vai identificando os padrões. Então, assim, marinheiro de primeira viagem dá isso, né? Aí ficou aquela briga de quem quer a batata quente, né?
Mas está tudo certo. Eu vou passar agora para o nosso MC, Eduardo. Pessoal, bom dia. Marcel, Cicel agradece, Cicel 2005 agradece ao Marcel Vilaça pela presença e entrega de